E a informação, a matéria de capa do nosso informativo Nova Era de hoje é aquela denúncia lá do município de Mauá da Serra. A gente recebeu a informação de Mauá da Serra que os vereadores estariam promovendo lá a farra das diárias. Em 2 anos e 8 meses, vereadores gastaram cerca de R$500 mil em diárias. Há casos que um único vereador gastou mais de 70 mil. Eles ainda são acusados de perseguir o padre da cidade que pediu moralização. E a situação acabou ganhando repercussão. Solicitaram a nossa reportagem, até porque o pessoal já sabe que a nossa reportagem é uma das únicas aqui da região que faz a reportagem investigativa, que busca levantar os fatos, ver exatamente o que está ocorrendo. E eu confesso que nós ficamos surpresos ao fazer o levantamento do que ocorre na Câmara de Vereadores lá do município de Mauá da Serra. Pelo levantamento que nós fizemos aqui, veja bem, desde que iniciou esse mandato lá em 2013, até agora, 2 anos e 8 meses. Nós levantamos aqui, por exemplo, que o vereador Marcos Antônio de Macedo, do PTB, ele é o que mais retirou diárias, R$ 70.960. Então, em 2 anos e 8 meses, o vereador retirou R$ 70.960 em diárias. E aí tem outros vereadores. O Dimair de Oliveira, dos Santos, do PSDB, retirou em diárias R$ 68.560. O José Márcio de Faria, do PP, retirou R$ 61.620. Há outros casos, como Roberto Dias Ferreira, Robertson Dias Ferreira, que sacou R$ 55.666. Nilson Gonçalves, o Nilson, ele sacou um total de R$ 54.160. O vereador Wagner, R$ 46.380. Nicodemos Ferreira dos Santos, do PDT, R$ 46.240. Então são alguns dos vereadores. Acho que o vereador Marcinho já disse, tem Márcio Dias de Oliveira. O Marcinho, de 2013 até agora, 2 anos e 8 meses, foram arrecadados R$ 53.340 pelo vereador Marcinho, lá do município de Mauá da Serra. Ao meu ver, eu até disse hoje pela manhã que a gente pode estar cometendo uma injustiça e a gente procura não fazer isso. Mas, ao meu ver, é um descaso com dinheiro público, é a farra das diárias que estaria ocorrendo em Mauá da Serra. Ao apurar, ao conversar com os próprios vereadores, descobrimos também que o Ministério Público já foi noticiado do que estaria ocorrendo em Mauá da Serra. O Ministério Público notificou a Câmara de Vereadores e fez um TAC, que é aquele termo de ajustamento de conduta. E os vereadores se comprometeram em reduzir o número de gastos com diárias. Mas um outro detalhe, os vereadores negam, mas o que a gente percebeu é que pode estar havendo uma manobra. Eu até gostaria que o Ministério Público vou cientizar, na verdade passar isso para o Ministério Público, que os vereadores podem estar adotando uma manobra para passar por cima desse TAC. Porque o que a gente observou é o seguinte: antes do TAC, os vereadores pegavam 3 diárias quando iam para Curitiba, ou seja, 3 dias. E depois do TAC, eles estão pegando 4 diárias. Então o vereador gastava em média R$ 1.500 para ir para Curitiba. Agora tem vereador que chega a gastar mais, R$ 1.740, que ao invés de 3 dias, ele alega que está ficando 4 dias na capital do estado. Então o que a gente observou realmente foi um descaso com o dinheiro público. Nós procuramos conversar com os vereadores, não conseguimos falar com todos, alguns atenderam a nossa reportagem, outros não. No caso do vereador Marcos Macedo, que é o vereador que mais consumiu diárias, foram mais de R$ 70.960, ele chegou a afirmar que a promotora já fez lá o TAC para que eles gastem menos diária, mas ele admitiu que é um direito do vereador e admitiu também que eles aproveitaram da situação porque era fácil conseguir as diárias. Veja o que disse o vereador Marco Macedo. Tem um punhado de procedimento que ela fez ali.
E, na verdade, nós vamos manter as diárias. As diárias nós vamos fazer, é um direito nosso e outra. Nós diminuímos bastante. Falar que é errado até que foi. No começo aproveitar mesmo da bondade aí das coisas. Mas foi feito um termo lá com ela lá que fez abaixar, fez curso a cada 2, 3 meses, essas coisas. Agora, aqui que o vereador, na verdade, estaria querendo dizer com a bondade das coisas, com aproveitamos da bondade das coisas. Então, na verdade, o próprio vereador admite que eles, né, fizeram de forma bastante indiscriminada o uso de diárias na Câmara de Vereadores do município de Mauá da Serra. Veja bem, Londrina, está aqui o nosso amigo aqui, o Lúcio, né, o Lúcio Correia, que é filho do nosso amigo Lúcio Correia, né, que trabalha na CBN. Você está lá em Maringá, Lúcio, e pode ter certeza que lá em Maringá os vereadores têm gastado menos para ir de Maringá a Curitiba do que os vereadores de Mauá da Serra. O mesmo acontece também em Londrina. Em Ivaiporã, por exemplo, a diária que os vereadores gastam para ir de Mauá da Serra até Curitiba, os vereadores de Ivaiporã gastam para ir a Brasília. Então, é uma situação realmente vexatória que acontece na Câmara de Vereadores lá do município de Mauá da Serra. Tem algumas situações, alguns detalhes que são ainda mais revoltantes. O vereador Nilson Gonçalves, ele sacou no mês 3 de 2015, R$ 3.500 para fazer um curso em 3 dias em Foz do Iguaçu. A esposa dele, a Solange, ela é secretária da Câmara. Ela foi junto para fazer o mesmo curso. Os dois sacaram cada um R$ 3.500. Só para o casal foram R$ 7.000 em diárias. 3 meses, no mês 1, isso foi no mês 3. No mês 1, o Nilson já tinha sacado R$ 3.500, o que daria uma média aí de R$ 7.500 somente em diárias. Eu somei aqui do Nilson, por exemplo, mais uma diária que ele tinha pego, mais 2 diárias, uma de 1.500 e outra de 2.000, mais os salários que ele e a esposa recebem, se a gente somar tudo isso, passa dos R$ 30.000 que a Câmara, que o cidadão aí de Mauá da Serra que paga impostos, teve que pagar para o casal, ela servidora pública e ele vereador, durante 3 meses desse ano de 2015 no município de Mauá da Serra. Nós conseguimos falar com alguns vereadores, o vereador Nilson diz que é um direito dos vereadores e que ele vai conversar com os demais, porque envolve outros vereadores. Se esses demais vereadores aceitarem, ele vai dar uma entrevista a respeito. Mas, de momento, ele não quis gravar entrevista. Nós falamos com a esposa do vereador, que é a Solange. Ela não quis responder as perguntas. Diz que ela não deve explicações para a nossa reportagem e não deve satisfação. Mas, na verdade, o nosso entendimento é que quem exerce uma função pública, um cargo público, deve explicação sim para a imprensa e para a sociedade, porque é dinheiro público que está saindo aí dos impostos da população. A Solange, que é secretária da Câmara de Vereadores, disse que a nossa reportagem estava constrangendo ela. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é porque nós íamos citar aqui a Solange dentro da nossa reportagem e a gente precisava conversar com ela, saber qual que é a versão dela. Essa é a imparcialidade da imprensa. E é isso que nós fizemos. Não estamos aqui questionando o trabalho da Solange lá como secretária, a eficiência dela, mas estamos questionando o uso abusivo de diárias. Tanto é que o próprio Ministério Público já percebeu isso. Então, uma situação realmente complicada lá no município de Mauá da Serra. Agora, um outro detalhe. O padre da cidade, que é lá o padre Porto, Aparecido Porto, ele fez um pronunciamento na missa, durante a homilia, porque ele viu uma matéria em um jornal. Essa matéria dizia que em Santo Antônio da Platina, o caso ficou conhecido nacionalmente. Uma empresária acabou provocando a sociedade aí na Câmara de Vereadores. Os vereadores que já ganhavam mais de 3 mil pretendiam elevar os seus salários. Há informações que poderia passar de 5 mil reais. Com a pressão popular,
e que começou por essa empresária, os vereadores se obrigaram a reduzir os salários para metade, menos da metade, 900, em torno de R$ 1.970 foi o valor médio do salário dos vereadores em Santo Antônio da Platina. O padre Porto comentou isso na missa, que isso era interessante, que as demais prefeituras e câmaras deveriam seguir o exemplo de Santo Antônio da Platina. O que ocorreu depois do pronunciamento do padre, os vereadores, segundo ele, 2 vereadores, que seriam o Marcinho e também o vereador Nilson e a sua esposa, que é secretária da Câmara, teriam ligado para o bispo para marcar uma audiência com o bispo, está marcada para o dia 19, para pedir o afastamento dele na cidade, porque ele estaria interferindo na vida política do município. O padre ficou indignado e disse que não toma partido político, que ele está defendendo a comunidade como um todo no município de Mauá da Serra. Então nós vamos ouvir o padre para saber o que ele tem a dizer sobre essa situação, né, que a gente classifica aqui como vexatória que vem ocorrendo em Mauá da Serra. Padre Porto, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, e Deus abençoe, filhinho. Para, uma alegria poder falar com você. E a gente tem acompanhado, padre, o seu trabalho ao passar pelos municípios aqui da nossa região, que é um padre sempre preocupado com aquelas questões do dia a dia da comunidade, né? Não o padre como tomando um partido, tomando um lado, mas assim, se preocupado com a comunidade como um todo. E até eu acompanhei pelas redes sociais do município de Mauá da Serra a comunidade colocando lá protesto, dizendo que eu apoio o padre Porto, e aí até a gente ficou curioso em saber, na verdade, o que é que estava ocorrendo. Aí no final de semana eu recebi uma ligação também de uma moradora dizendo que estavam querendo cometer uma injustiça com o padre Porto, e eu tomei a iniciativa de ligar para o padre. Na verdade, o que ocorreu aí durante uma das missas e o porquê dessas manifestações, ô padre? Em primeiro lugar, filho, é berimbau, né? Isso. Em primeiro lugar, você é muito bem ouvido no seu site, enfim, todas as suas comunicações é bem ouvida em toda a região. Eu acredito, ao todo aí, ela se expande para longe os seus comunicados. Isso a gente está por dentro, sabe disso tudo. Obrigado, padre. Mas é verdade. Agora, em primeiro lugar, eu sou pároco, em primeiro lugar, para dar a benção, para presidir, celebrar, abençoar e consagrar. Isso não há nem dúvida. Eu amo o meu ser padre. Mas também, dentro desse trabalho, a gente tem que ser sacerdote e profeta. E quando atinge um bem total, quer dizer, a comunidade ao todo, sempre eu estou fazendo algumas observações para o bem de toda a comunidade, de todo o município. O meu olhar primeiro é que o bem prevalece, o bem percorre, e que a justiça seja feita, que tenha justiça para todos. Esse é o princípio do meu princípio sacerdotal, o meu princípio da minha opinião, do meu ser padre, do meu ser cidadão. Sei. E realmente, a gente, por perceber os comunicados que são existenciais, os acontecimentos, e na verdade veio na tribuna, estava na tribuna. Eu acredito que você acompanhou, viu isso no Jornal da Tribuna. Saiu no domingo. E na tribuna estava o comunicado que eu achei agradável, quer dizer, bem importante para os municípios, para as câmaras municipais. E bem oportuno também nesse momento, né, padre? Isso, daí estava lá na tribuna que Santo Antônio da Platina aderiu o salário por 970. E eu aproveitei, eu falei no plural ainda, eu disse assim, que as prefeituras copiem esse modelo. Esse modelo ele é essencial. E é bem aproveitado, que as prefeituras possam copiar isso. E será um bem para o cidadão, para o município. Por quê? Aí eu fiz a colocação, na verdade, o porquê. Porque o vereador, nenhum deles, para ser vereador, ser vereador, ele não precisa deixar a sua empresa, se ele for empresário, o seu serviço, o seu trabalho para ser vereador. Ele não precisa. Isso é algo a mais
para o bem comum, para o bem da comunidade que está ali como autoridade para ajudar. Agora, padre... Então eu disse assim, por ele não precisar deixar o seu trabalho, ele que copia esse exemplo. As prefeituras, as câmaras municipais. Foi isso que eu falei, Felipe, mais nada. E ali estava a mulher do vereador, Dona Solange, a esposa do vereador Nilson. Acho que você conhece, Nilson. Conheço. Isto, estava a esposa dele, e dali ela saiu e ela deve ter feito comunicado com ele, com o segundo vereador, que é o Marcinho, e os dois, ou melhor, os três, a mulher e os dois resolveram ligar para o bispo, marcaram uma audiência para o bispo com o intuito de me tirar de Mauá da Serra. Foi isso que aconteceu, que a população não permite. Mas eles, bom, em primeiro lugar, eles se acham que eles podem tirar o padre. Mas a população, então, daí por isso que você encontrou na rede social, tudo isso, que realmente, por quê? Porque ela, principalmente ela, isso eu já tenho como 2 mais 2 é 4. E ela fez o comunicado, ligou para a Cúria Diocesana e marcou ao bispo. Inclusive, marcou para dia 19, às 9 horas da manhã, lá na Cúria com o bispo. E eu gostaria, a minha pergunta e a minha interrogação que eu deixo, o que eu falei demais? Se eu sugeri, é uma sugestão, se é algo que realmente pode acontecer, porque em Santo Antônio da Platina aconteceu. Aí não sei o porquê. Essas pessoas acharam que, a não ser, eu já vou dizer, e você pode deixar isso claro mesmo, a não ser que a carapuça serviu. Aí, bom, aí é outros 500. Agora, padre, um detalhe importante também é que mesmo que o padre tivesse interferido diretamente nessa questão, até nós estamos revelando junto com essa matéria aqui, vamos publicar junto aqui uma matéria, nós estamos revelando que Mauá da Serra, né, vive um momento, eu diria até que vergonhoso, com vereadores recebendo, eu fiz as contas aqui, padre, por ano, cada vereador tira 50, 60 mil de diárias, tudo para Foz do Iguaçu, para Curitiba. Tem vereador que vai 2, 3 vezes por mês. Teve um vereador aí que conseguiu 70 mil reais de diárias durante, né, esse mandato agora. Então, assim, são questões absurdas. Isso aí o senhor nem citou, o senhor nem sabia disso. O senhor só está falando do valor que a Câmara recebia. Mas o senhor podia, como cidadão também, ter cobrado isso, e mesmo assim os vereadores teriam que receber essa cobrança sem cometer uma retaliação. Mas o senhor está sendo retalhado por algo que o senhor só orientou na igreja, né? Sim, é uma orientação, é uma sugestão, uma orientação. Eu falei que bom que eles fizessem, que as prefeituras, eu falei inclusive as prefeituras, as câmaras municipais revessem isso e pudessem também copiar esse modelo bonito de Santo Antônio da Platina. A verdade é essa, filho. Esse foi a chave da questão de ficar, não sei, indignado, mas como há um ditado, e ele é real. Se a carapuça serviu, então apertou na cabeça, ou não sei, ou ficou perturbado. Né? Eu não sei se pode ser isso, mas provavelmente sim, porque senão não reagiria dessa forma. Agora, padre, quando a gente está no período eleitoral, eu acho até muito interessante que aí, né, não vou generalizar aqui, mas que alguns políticos, lá no período eleitoral, eles sabem exatamente qual que é a função de um vereador e de um prefeito. Aí eles dizem, olha, nós vamos fazer isso, vamos prestar serviço para a comunidade, nosso interesse não é dinheiro, nosso interesse é prestar até um serviço de forma voluntária, como já fazemos, né? Mas depois de eleito, a gente observa que não há nada de voluntário. Né, que às vezes os políticos estão sendo muito bem pagos e ainda há algumas estratégias para ganhar mais do que aquilo que devia. Então, essas situações, né, o cidadão, como é o padre, não pode se calar, né, padre? É porque alguns senhores e senhoras me procurou, Birimbau, e que não precisa ocultar essa informação, porque é real, me procurou e disse assim, olha, padre, nós estamos sabendo que eles estão tentando, porque a última voz é a única voz que clama a justiça e o bem de todos em Mauá da Serra. E como o ano que vem é tempo eleitoral, de eleição, eles estão preocupados em se tirar
o homem que tem a voz, aí eles vão deitar e rolar. Segundo os moradores me falaram para mim. Isso vieram vários procurar o padre dizendo, o que é que o senhor quer que nós fazemos? O senhor quer que nós vamos lotar 2, 3, 4 ônibus? Nós vamos fazer isso e vamos até o bispo. Porque, na verdade, os fatos são esses, padre. Na verdade, eles estão preocupados porque o ano que vem, se a voz que fala, a voz que clama, que é a favor do povo, ir embora, fica melhor para eles, deitar e rolar, segundo as pessoas que me procuraram. Agora, padre, essa tua postura, né, não é, a Mauá da Serra te conheceu agora como pároco, mas a gente tem acompanhado seu trabalho em outros municípios aqui da região. Essa tua postura de se preocupar com a comunidade, ela está, como se diz, está no gene aí do padre Poto, e o senhor vai continuar sempre se portando assim, né? Sim, não, porque o padre não pode ser, o padre não é só padre, o padre tem que ser profeta, e o profeta tem que dizer o que é necessário. Isso é evangelho. Eu acredito que isso é ser de Deus. Então, eu sinto bem, e eu não tenho medo. Não estou preocupado. Filhinho, de jeito nenhum. O que eu olho é a humanidade, o povo, os cristãos. Eu não posso olhar pessoas que às vezes estão no poder e que acham que pode até derrubar um padre. E um detalhe... eu não posso ter medo. Então, o profeta, ele tem que existir dentro de nós, porque senão nós não somos verdadeiros, nós não aplicamos a verdade do Evangelho. Agora, padre, se a gente voltar lá no período de Cristo, né, que quando Cristo saiu pregando, ele também encontrou todas essas oposições, até acabou sendo crucificado. Mas pregou o Evangelho. Então é mais ou menos uma metáfora a esse tempo que o padre está fazendo, né? E pediu a justiça. O Cristo pediu justiça. Não foi? É verdade. Você é um menino inteligente. Está por dentro disso e vê que o Cristo era o Cristo que fazia o bem e que também cobrava dos homens a justiça, que fosse um pouco mais justo com toda a humanidade, até em relação aos impostos. Cristo fazia isso. Então, se nós, padre, calarmos a verdade do Evangelho, se o profeta calar, as pedras falarão. E é verdade, filho. Então, nesse sentido que nós temos que estar. Não estou aqui para maltratar ninguém, nem para criticar ninguém, mas para dizer o que é de bom para o ser humano, para as pessoas, para os cristãos. Os cristãos têm que ser homens de fé e de obra, homens de fé e de autenticidade. Então nós precisamos ser isso. Padre, acho que a gente pode concluir essa nossa entrevista, essa nossa fala aqui, né, buscando lá no apóstolo Paulo, dizendo que o padre vai continuar combatendo o bom combate, mas tem que preservar a sua fé, evangelizando. Então é esse trabalho importante. Eu queria parabenizar o padre, né, por essa atitude, e que a atitude do padre, que a imprensa já tem feito isso, mas que os cidadãos, que o empresário, que as pessoas também se portem assim, se preocupando com a sua comunidade. Então eu queria parabenizar a tua postura e deixar aqui à disposição se o padre tiver mais alguma observação. Não, eu agradeço muito, filhinho. Eu falei que aquela mulher, para mim, ela era a grande heroína, aquela mulher lá de São Antônio da Platina. Sei. Porque ela levantou, quando eles foram subir o salário de 3 mil, aqui também ganha 3 e pouco, lá também 3 e pouquinho. E ela levantou e disse que era um absurdo. E estavam um mínimo de pessoas na Câmara. Aí os vereadores fizeram uma outra reunião, seria uma extraordinária, e daí estavam 1000 pessoas na Câmara, e a mulher estava lá. E eu achei que é uma mulher profética, uma mulher que é autêntica, uma mulher que estava olhando que precisa ser um pouco mais justo diante da sociedade e também estar ali como vereador e não como só olhando para o seu salário. Então foi essa colocação bonita da mulher que realmente comove a gente tem que parabenizar. Tá bom, padre. Mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação. E quando quiser fazer aqui qualquer comunicado, saiba que você tem aqui espaço livre com a gente aqui, tá bom? Agradeço, filho. E é muito bem visto por todos o seu blog, os seus comunicados. É muito bem visto por todos.
13h16, está aí a participação então do Padre Porto, direto da cidade de Mauá da Serra, sobre as declarações feitas pelo Padre Porto em relação a Solange, dizendo que ela estava na missa e que ela deve ter saído da missa e comunicado o Marcinho e também o vereador Nilson e marcado a reunião com o bispo. A Solange falou a nossa reportagem sobre isso, falou não gravando entrevista, mas deu uma declaração. Segundo a Solange, ela realmente estava na missa, ela saiu da missa e depois que terminou, mas ela disse que não foi ela, por iniciativa própria, nem do vereador Nilson e do Marcinho que ligou para o bispo. Ela disse que os vereadores tomaram conhecimento que, por ordem do presidente da Câmara, o Nelson Bonin, segundo ela, né, por ordem do presidente da Câmara, foi ligado para o bispo e agendado uma reunião com todos os vereadores no dia 19. Foi o que ela disse. O vereador Nilson, ele disse que ele é católico há muitos anos e acredita que o padre não deveria interferir em assuntos políticos, né, porque ele é católico, o pai dele ensinou a ser católico e que será que ele vai ter que mudar, né, de religião por causa de interferências do padre. Então ele fez um desabafo nesse sentido. Ele disse também que se todos os vereadores desistirem de ir, ele vai sozinho, que ele quer explicar o que aconteceu para o bispo. Disse também que o padre é seu vizinho, que vai convidar o padre para ir nessa reunião com o bispo. O intuito não é tirar o padre, mas sim dizer para o bispo se o padre está certo ou errado em interferir nos assuntos políticos do município de Mauá da Serra. Foi o que disse o vereador Nilson. Nenhum deles quis gravar entrevista para comentar sobre o tema, mas nós estamos aqui à disposição. Os demais vereadores que nós citamos aqui, nós deixamos o telefone com a secretária da Câmara de Vereadores de Mauá da Serra. Os demais vereadores também que foram citados quisessem falar a nossa reportagem, porque não conseguimos falar com eles. Então, tanto Marcos Macedo, nós já falamos com ele, José Márcio de Faria, Robertson Dias Ferreira, o Nelson Bonin já falamos, de Mário de Oliveira dos Santos, o Nicodemo, nós conversamos com ele, não quis também gravar entrevista, ele disse que até acredita que há abusos por parte de alguns vereadores, disse o Nicodemo, mas ele disse que não gastou tanto, foi R$ 46.240 em diárias em 2 anos e 8 meses. Ele disse que alguns vereadores têm abusado das diárias, mas ele não. Com Wagner também não conseguimos falar. Com o vereador Marcinho, que foi citado aí também pelo padre, nós tentamos o contato. Como dissemos, ele não atendeu e aí depois na última tentativa a esposa do vereador Marcinho atendeu e ela disse que ele tinha esquecido o celular em casa. Deixamos o recado para que ele pudesse retornar e falar com a nossa reportagem. Mas até o momento da publicação dessa reportagem ele não retornou. Agora, eu acredito que realmente, diante desta situação, eu acho que a população tem muito mais motivos aí em Mauá da Serra do que aquela mulher de Santo Antônio da Platina. Lá os vereadores iam apenas promover o reajuste nos salários para a próxima legislatura. Agora nós estamos falando do momento atual, do que está acontecendo hoje na Câmara de Vereadores de Mauá da Serra. Entrem no portal de transparência, depois a gente vai disponibilizar essa reportagem na internet, que vocês vão ver que mesmo depois do puxão de orelha da promotora, as diárias estão ocorrendo. Como eu disse, quem ia três dias para Curitiba por cada viagem, agora está indo 4, e retirando até mais do que retirava. Então, observem no portal de transparência o que é que está ocorrendo na Câmara de Vereadores do município de Mauá da Serra. Todos esses números aqui que nós citamos foi do portal de transparência. Você aí de Mauá da Serra tem o portal de transparência à sua disposição. Agora, eu duvido que no período eleitoral, algum desses vereadores aqui subiu no palanque e fez alguma declaração nesse sentido. Se eu for eleito, eu vou ter que gastar, ou nós teremos que gastar, R$500 mil em curso para aprender a ser vereador. Eles já se colocam no palanque como pessoas capacitadas, capazes de fiscalizar, de promover a ética na política. E não é isso que a gente tem observado lá no município de Mauá da Serra. Não estou falando aqui da pessoa, do pessoal de cada vereador. Cada um é cidadão, tem a sua função, tem um empresário, outro é agricultor. Estamos falando do político como o político está deixando a desejar para a comunidade de Mauá da Serra. E eu não sei como a comunidade de Mauá da Serra tem aceitado tudo isso aqui que nós apuramos e que está disponível aí no portal de transparência. Então o que nós estamos pedindo aqui é providência. Vamos falar com o Ministério Público em Marilândia do Sul, que eu acho que o TAC não está servindo para resolver
o problema da Câmara de Vereadores. Outro detalhe, todas as conversas que tivemos com todos os vereadores, todas foram gravadas, porque nós já tivemos episódio ali em Mauá da Serra, que depois o vereador dizia, não, ele não ligou, não pediu o direito de resposta, não nos deu oportunidade. Então todas as ligações foram gravadas, não tem como eu colocar no ar, porque tem absurdos que os vereadores disseram, que eu tenho certeza que se a população, alguns, né, disseram, se a população aí de Mauá da Serra ouvisse, iria ficar ainda mais indignada com o que está ocorrendo. Então é a nossa reportagem investigativa e imparcial, buscando direito de resposta, não querendo prejudicar e não servindo a grupo nenhum político. Porque se a gente estivesse servindo aqui a grupo político, né, não citaríamos aqui todos os vereadores. Citamos aqui todos os vereadores, desde aquele que pegou menos até aquele que utilizou mais diárias. O que pegou menos é o presidente da Câmara de Vereadores, que tem que dar um basta nisso. Como presidente da Câmara, ele tem poderes. Então nós estamos aqui à disposição, se algum vereador ainda quiser se pronunciar, mas nós achamos que essa situação vexatória, que nós chamamos de farra das diárias, deve acabar, tem que ter o seu capítulo final em Mauá da Serra. E um detalhe importante só para encerrar, que o padre citou, o vereador, ele não trabalha 30 dias por mês, como o cidadão comum, ele trabalha 4 horas por mês, que é uma hora e pouco ali da sessão. Suponhamos que ele trabalha algumas horas durante a noite, uma vez por semana, se não tiver reuniões extraordinárias. O vereador, ele não precisa abandonar o seu serviço, né? Se ele é servidor público, se ele tem lá outras funções, ele pode continuar com a tua empresa, com o teu negócio, ele não precisa abandonar. Por isso, nós entendemos que vereador não deveria ter salário. Vereador deveria ser voluntário. Assim como em Mauá da Serra, por exemplo, tem o Conselho de Desenvolvimento Rural, tem o Conselho da Saúde, tem conselhos aí que cuidam do dinheiro público sem receber nada. São pessoas voluntárias. Se acabasse com o salário de vereador e criasse os conselhos, a Câmara de Vereadores fosse formada por conselhos e não por vereadores eleitos, eu tenho certeza que esses fatos vexatórios não iriam acontecer mais em municípios pequenos, como são municípios aqui da nossa região. Então, se tivesse um conselho, o conselho precisa ir para Curitiba. Aí sim, aí a Prefeitura Municipal é obrigada a bancar esse conselho, para fazer uma viagem, para apurar, para investigar. Não vereadores com esse tipo de poder, né, com gabinete, com telefone, com carro da Câmara, porque nós estamos falando aqui só de diárias, mas se você somar salário de vereadores e o que eles receberam, o valor é absurdo para uma cidade como Mauá da Serra e por um período de crise. A crise é só para o cidadão de Mauá da Serra. Na Câmara de Vereadores não há crise. Há marajás com diárias aí, marajás de diárias, né, usando dinheiro público de forma indiscriminada, como se o dinheiro estivesse sobrando e pudesse gastar dessa forma. E nem que estivesse sobrando, teria que ser utilizado para melhorias aí para a comunidade, não gastar de forma indiscriminada, porque isso é dinheiro do cidadão aí de Mauá da Serra. Vamos continuar de olho, vamos continuar acompanhando, e ainda sobre esse caso a gente vai voltar na sequência, nos próximos dias, trazendo mais detalhes. Se você quer ouvir música, ouça qualquer emissora.